A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Como maravilhoso é poder louvar e adorar o Senhor. Divisão das crianças, 2 a 12 anos. Amém. Hoje, enfim, a gente vai terminar essa série. Foram muitas emoções, né? Aprendemos muito, eu aprendi muito sobre o Espírito Santo, sobre o batismo, sobre o que é ser cheio do Espírito Santo, sobre o que tudo isso significa e qual é a missão que eu recebo ao aceitar Jesus Cristo, ao aceitar o seu dínamos, a procurar o Doreia, o dom, a dádiva, o presente. Aprendemos que todos os dons, eles servem a um propósito, e a um propósito claro, a glória de Deus e a proclamação do seu reino. Aprendemos que não existe dom sem serviço. E mais magnífico de tudo, aprendemos que o único dom comum a todos é o amor. Aprendemos que amar, na verdade, é o grande segredo. É aquilo que todos nós realmente devemos fazer e fazer sempre. E assim, todos os dons no Senhor são válidos e assim seremos conhecidos e reconhecidos realmente e de fato batizados no Espírito Santo, imersos no Espírito Santo, representando a Cristo e sendo realmente reconhecidos como cristãos. Hoje nós terminamos, enfim, 1 Coríntios 14, que é a última passagem que nós vamos estudar em toda essa série. No finalzinho de 1 Coríntios 14 tem algumas passagens que eu creio que vão gerar algumas pequenas dúvidas. E nós vamos procurar saná-las hoje. Na última vez, algumas pessoas interromperam para tirar dúvidas. Quero deixar isso aí também bem à vontade. Se alguém tiver alguma dúvida, se tiver ao meu alcance, eu vou ajudar a responder. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios 14, a partir do verso 20. Assim diz a palavra do nosso Deus. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor, de sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. De sorte, se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por
todos convencidos e por todos julgados. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina. Este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais que 2, ou quando muito, 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos prescrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Eu não sei porque quando eu fui falar um determinado versículo, eu ouvi umas risadas. Calma. Calma. Eu sabia que tem algumas passagens que iam gerar polêmica, e uma delas, sem dúvida, são os versículos que falam sobre o silêncio das mulheres, e nós vamos estudar o porquê, para que nós entendamos que não há contradição nem paradoxo na Bíblia, mas ela apenas se completa. Mais uma vez, sempre que analisarmos o contexto de um texto polêmico, vamos observar o contexto em que o mesmo foi escrito. Há 2 contextos aqui a se observar. Primeiro, toda a confusão e bagunça que havia na igreja de Corinto e que precisava ser organizada. Isso. E o segundo contexto. A igreja, então, ainda não tinha o Novo Testamento, como nós temos hoje. E ainda haviam revelações que eram dadas como novas, como profecias. Por isso, esse é o contexto que a gente vai observar. E vamos ler com calma, passagem a passagem, grupo a grupo de passagens, para a gente entender bem, para a honra e glória do Senhor. Vamos todos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, eu te agradeço, Deus. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela tua orientação. Muito obrigado, Pai, pelo teu Santo Espírito no nosso meio.
Somos dependentes de Ti, Senhor. Vem, Espírito Santo, e se faz presente no nosso meio, para que não apenas nos louvores, Senhor, mas também na palavra, seja o Teu Santo Espírito a nos guiar, a nos ensinar, a nos direcionar para o caminho que significa ser parecido com Cristo, para o caminho que nos caracteriza. Tua palavra, para a honra e glória do Teu nome, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Paulo começa mais uma vez levando em consideração uma situação. Havia muita confusão na igreja. Muita confusão. E diante de tudo que já se havia falado, ele continua: deixem de ser meninos. Deixem de se comportar como crianças. Por que ele fala isso? É como a criança que procura um determinado brinquedo. E tendo um monte de brinquedos, é muito engraçado, isso acontece na minha casa de vez em quando. Eu tenho um monte de brinquedos, 2 baldes gigantescos cheios de brinquedo, mas tem aquela escova, ou vamos dizer assim, aquela colher de pedreiro que está no canto da pia. Eu tenho um monte de brinquedo que eu posso usar, que a criança pode usar, mas ela se interessa pela colher de pedreiro que não é para usar. Assim, basicamente, era a igreja de Corinto. Havia muito o que se fazer, mas apego por aquilo que não era necessário. Apego pelos chamados dons excelentes. Um perdão da palavra, eu não vejo outra. Apego em se mostrar, em ser visto, em querer que os outros te vejam. Muito parecido com um meio pentecostal extremado, em que na igreja várias e várias pessoas falam em línguas, profetizam, tudo isso ao mesmo tempo, e muitas vezes até interrompendo a própria palavra ou o louvor. De sorte que caracteriza uma grande confusão. E Paulo, por isso, ele chama: e se vier o indouto? E se vier o descrente? Ao entrar, procurando a palavra de Deus, encontra confusão, desordem, bagunça e disputa. Qual a reação? Qual a mensagem passada? Queremos parecer com quem? Com Cristo. E onde a Bíblia afirma que Deus é de confusão? Eu me lembro no começo, eu disse que havia uma ideia em determinados meios que aparentavam um Deus desorganizado, para não dizer bagunceiro. Isso não é verdade. Não é assim que Deus trabalha, pois há uma necessidade de que cada coisa tem o seu lugar e cada coisa tem o seu tempo e época apropriados. Para quê? Para que haja edificação, conhecimento, progressão, maturidade, amadurecimento. Não tem como eu dar um recado se eu não ouvir. Não tem como eu dizer um amém para algo que eu não entendi. É por isso que há necessidade de ordem na igreja. É por isso que Paulo tão veementemente aponta uma situação interessante. Paulo aqui trata de uma situação em determinadas igrejas que nós vemos com o passar das Escrituras, que foi muito específico em Corinto. Por que tão específico em Corinto? Porque foi a igreja que apresentou o problema. Paulo fez tal qual o bom professor
que organizou a sala para que a sala fosse aos poucos amadurecendo. Até então, meninos. Mais tarde, adultos. Que não precisam mais ser orientados como uma criança, que se precisa da mão para andar junto. Então, era uma situação que a igreja passava. Por isso, ele afirma, na malícia, pode ser menino, não se importe com o que as pessoas querem ver de você, não sejam maliciosos, mas no juízo, no julgamento das coisas, no julgar de forma reta, pela santa palavra, por aquilo que realmente é correto, ordeiro e decente, sim, sede amadurecidos. Verso 22. As línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. O que isso quer dizer? Quer dizer que é proibido falar em línguas, que foi só daquela época? Não, não é isso que ele está querendo falar. O que ele está querendo falar é que as línguas, o milagre das línguas, constituem um sinal para aqueles que ainda não creem. Para nós, é exercício de um dom. Mas aquele que profetiza, o sentido da palavra profetizar, aqui nesse texto, vem de proferir, falar, ensinar, arguir. Mas aquele que profetiza, ele é diferente. Pois aquele que profetiza, ele traz luz ao entendimento. E visto que todos o entendem, aí, existindo a compreensão, existe a edificação. É por isso que ele é tão veemente em dizer que haja intérprete. Por quê? Por que é necessário? Verso 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estão todos loucos? Já entrei em uma determinada situação em que um jovem me procurou ao visitar uma determinada congregação e disse, eu não vou mais. Por quê? Porque uma irmã me pegou pela mão e disse que eu ia ser batizada com o Espírito Santo e começou a me rebolar para cima e para baixo, a me rodar, e eu fiquei assustado e não vou mais. Desde quando a manifestação do Espírito é essa? A manifestação visa um fim proveitoso. E o único fim proveitoso para a Bíblia é muito bem descrito em Romanos capítulo 12, é a perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o fim proveitoso de todo dom. Porém, se todos profetizarem entre algo incrédulo e indouto, é por eles todos convencidos e por todos julgados. Se tornam-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se o indouto, com face em terra, adorará a Deus, testemunhando que, de fato, por que a palavra de fato? De modo reconhecido, inteligível, que dá para entender, e por isso há mudança, conversão, metanoia, entendimento, edificação, crescimento. As línguas constituem um sinal, são um dom, não deve ser proibido, jamais deve ser proibido, mas que deva ser feito com ordem e decência. Se não há quem interprete, fique o mesmo falando consigo mesmo e com Deus, porque no início da passagem,
Paulo afirma que aquele que fala em outra língua, visto que ninguém o entende, fala entre ele mesmo em Deus em mistérios. Tudo com ordem, visando a um fim proveitoso. A necessidade de edificação própria, Deus te deu o dom da glossolalia, nome bonito pelo qual é falado o dom de línguas. Exerça. Exerça. O Espírito Santo te orientou a falar em línguas? Fala em momento oportuno. Haverá o intérprete. Pois se o Espírito Santo te chamou a fazê-lo em voz alta, é por isso que todo dom, ele é exercido através de um mecanismo, que eu chamo de uma chave. Está lá no status do meu WhatsApp, do meu Facebook, uma frase que nós usávamos desde o primeiro discipulado e nós repetíamos sempre. Fé é uma chave. É como se houvesse um mundo inteiro a se experimentar, a se conhecer, mas para tanto se faz necessário abrir. E você percebe que essa chave está na tua mão. Deus não vai tomar, Ele não vai enfiar a fé na tua cabeça. Não é assim que funciona. Nós a exercemos por opção. Amadurecimento. Crer. Fé é crer, sem duvidar. É necessário fé para se exercer dom. É necessário fé para se saber qual é os dons que Deus te deu. É necessário exercício, é necessário disposição, querer. É por isso que Paulo fala em procurar. Às vezes a gente confunde a ideia de procurar com zelo os dons em querer aquele dom que eu não tenho. Já imaginou se a igreja inteira fosse todo mundo cantor e não tivesse nenhum pregador? Já imaginou se na igreja ninguém tivesse o dom de pregar? Ninguém tivesse o dom de ensinar? E a oração ia ficar onde? Maturidade na igreja significa todos os dons do Espírito Santo exercidos de forma ordeira para a honra e glória dele. Ninguém proíbe o falar em línguas. Ninguém proíbe o exercício de dom algum do Espírito Santo. Mas chamamos a atenção para os exageros. Chamamos a atenção para aquilo que não seja do Espírito Santo. E é fácil de perceber. É fácil de perceber. Confusão, desordem, linguagem imprópria. Ouvi de um pastor uma coisa magnífica. Tinha um camarada falando, um pastor falando sobre Hiroshima e Nagasaki. Enquanto ele estava relatando, estourou uma bomba em Hiroshima. E a igreja, glória a Deus. Morreram mais de 200 mil pessoas. Aleluia! Ouvir, desordem não causa edificação. Quando ele afirma, ele é por todos julgados. Nós abrimos nossas Bíblias enquanto estamos lendo. Tem uma razão para isso? Já que já tem alguém lendo, a gente poderia só ouvir. Para que todo mundo traz a Bíblia então? É para arguir, sim. É para julgar, é para ver se aquilo que o pastor fala ou lê realmente está lá. É para isso.
Nenhum pastor deve ter medo de ser arguído. Muito pelo contrário. Na verdade, ser arguído nos gera prazer. Porque tem duas coisas desesperadoras. E eu vou mais uma vez me chamaram de professor de novo. Fiquei sabendo ontem, li a poesia, achei a coisa mais magnífica do mundo. Mas, mais uma vez, é o professor de novo. Eu amo essa profissão. Mas existem duas coisas desesperadoras quando você ensina. Uma delas é quando todo mundo fica muito calado. Porque você não sabe se está ensinando. Ou quando está todo mundo falando. Porque com certeza você não está ensinando. Então essas duas coisas, ou o falar demais, ou o silêncio demais, ambas, elas geram desespero em quem ensina. Mas quando se argue, quando se pergunta, quando se procura, quando se empolga, quando se presta atenção, aí o professor tem o prazer de buscar, tem o prazer em ensinar, pois sabe que aquilo que ele passa está sendo ouvido, e ouvido, interiorizado, e interiorizado, ele gera aprendizagem, e aprendizagem é o que gera a famosa edificação. Em verso 26, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação, seja tudo feito para quê mesmo? No caso de alguém falar em outra língua, por que ele afirma isso? Quer dizer que nunca vai haver mais de 3 pessoas falando em língua na igreja? É isso que quer dizer? Já vi esse modelo de interpretação. Não foi isso que Paulo quis dizer. O que ele quis dizer foi que tem que haver ordem e tempo. O culto não pode ser inteiro de gente falando em línguas. Se for isso, vai o culto inteiro e ninguém prega. Por que ele afirmou que no máximo 2, quando muito 3, e que haja intérprete, e esses sucessivamente, um após o outro? Tem recado de Deus para mim, irmão? Estou aqui, quero ouvir. Mas se eu entro na igreja e começo o culto e 20 pessoas estão todos simultaneamente falando em línguas, que edificação há nisso? Quando foi que na Bíblia se viu manifestações do Espírito Santo baseados em danças, rodopios e exageros tais quais se vê? Procura aqui, na palavra de Deus, onde é que procura? Essas manifestações do Espírito Santo feitas dessa forma. Ou se a gente vê, na verdade, manifestação do Espírito Santo, é a expulsão do demônio da jovem possessa, é o sofrimento de Paulo no cárcere, é a palavra sendo pregada, é o desafio sendo aceito, são as dúvidas sendo retiradas. Não são essas as manifestações do Espírito que vemos através da palavra de Deus? Exageros, emoção, êxtase. Quando Paulo afirma, até aos profetas, ele ainda ordena, verso 31. Verso 30, bem interessante. Se porém vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Tem alguma ocasião em que é necessário mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Não. O que Paulo afirma, o que Paulo ensina a Corinto? Há uma necessidade de vocês se ordenarem. Organizem-se para que todos sejam ouvidos,
todos consolados e todos edificados. Não é em pequenos grupos, não é em pequenas panelas, mas na igreja como um todo. Era exatamente isso que Paulo afirmava aqui. No verso 32, existe uma passagem bem interessante e que gera muita dúvida. Muita gente pergunta sobre ela. O que quer dizer o espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas? Fácil. Deus não tira tua razão. Tu não vai entrar em êxtase. Tu não vai entrar em transe. Tu não vai ficar possesso do Espírito Santo. É por isso que os exageros, eu creio até que nessa época deveria estar havendo algo dessa forma. E eu vejo pessoas lá, e de repente dança e um vira uma cobra, outro vira um leão. Já vi manifestações do Espírito em que pessoas se ajoelharam e começaram a urrar como um leão. Entre outras manifestações. E depois dizer, eu não lembro de nada, eu estava cheio do Espírito. O Espírito dos profetas é sujeito aos próprios profetas. O Espírito Santo de Deus, ele não vai tirar a tua razão. Ele não vai te colocar em transe. Romanos 12 afirma de uma forma clara: o culto que agrada a Deus, ele é racional, pensado, inteligível. Eu oro com o Espírito e oro também com a mente. Eu louvo com o Espírito, mas louvo também com a mente. Descreiam dessa mentira de que o Espírito Santo traz manifestações dessa forma. Ele não precisa e não é bagunceiro. Não é. Ele quer que nós cresçamos naquilo que é o cabeça, Cristo, para sermos identificados com Ele e que pareçamos com Ele. Não com paganismos, não com ritos que não existem e que a Bíblia não descreve. É proibido dançar na igreja? Não, não é. Louvar ao Senhor com danças, com adufes, com todo tipo de instrumento, com todo o teu fôlego, é mandamento. Mas ainda com ordem e decência. Sempre ordem e decência, sem bagunça. Sem ritos emprestados de outras seitas. Seja a palavra de Deus o nosso árbitro. Seja a palavra de Deus o nosso guia, o nosso manual. Cuidado com ouvir dizer. É isso que Paulo afirma que é ser agitado como criança por qualquer vento de doutrina. É nisso que ele afirma. Pois é agora. Verso 34. Quem está ansioso pelo verso 34? Conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Para a gente entender, vamos até em
Atos capítulo 2. Calma. Quando a gente fala essa passagem, tem um monte de mulher que fica se segurando. Ah, ele não sabe de nada. Então, é proibido para a mulher falar. Mais uma vez, observar o contexto. Qual era o contexto de Corinto? Confusão e desordem. É proibido a mulher falar na igreja? Não, não foi isso que Paulo quis dizer. Naquele momento ele tratava de uma situação que ocorria em uma igreja. Para tanto, ele deu normas. Para quê? Para que a igreja se ordenasse e a partir daí começasse a caminhar, para que alcançassem maturidade. Verdade. Sabe o que foi? Foi como um professor que botou a sala de aula de castigo. E olha só, Atos capítulo 2, verso 17. E acontecerá, nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas. Glória a Deus. Mulheres, amém? Aleluia! Calma, o que Paulo falava era que havia uma situação em Corinto que precisava ser resolvida, melhorada, não que nenhuma mulher jamais poderia falar na igreja. Houve lideranças mulheres que ajudaram Paulo em suas viagens e nas igrejas. Vamos ainda em Atos capítulo 21. Aqui ele está falando que as filhas profetizarão. É no futuro, né? Mas é só nos últimos dias. Talvez então vai um pregador dizer que isso só vai acontecer no milênio, sei lá, quando Cristo voltar. Calma, aí você vai lá em Atos 21, verso 9. Aí vamos mudar o tempo verbal. Vamos ler a partir do verso 7. Quanto a nós, concluindo a viagem a Tiro, chegamos a Ptolemaída, onde saudamos os irmãos passando um dia com eles. No dia seguinte, passamos e fomos a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que... Bom, tempo presente para aquela época. Então, não é isso que a passagem quer dizer. E até essa passagem ela é muito utilizada para dizer que a Bíblia possui errância ou paradoxo. E que ela diz algo em uma passagem e outro em outra. Não existe erro na palavra. Ela inteira concorda. Dilema, qual é? No começo nós falamos, cuidado com a leitura de versículos isolados. Tem dúvida? Procura os pastores, procura um estudo, procura aprendizagem, seja um investigador, tira a tua dúvida e segue em paz, para a honra e glória do Senhor. Podem suspirar de alívio, mulheres. Então, verso 39, verso 40, para a gente terminar. Porquanto, meus irmãos, procurai com zelo, novamente zelo,
cuidado, ciúme. O dom de profetizar. E aí é o versículo para não restar dúvida quanto a essa questão do dom de línguas. Chega a parecer, durante a passagem, que Paulo quer proibir o uso de dom de línguas ou minorizar. Não, ele só afirma que o dom de línguas é inferior ao dom de profecia, e de fato o é. Mas que não proibais o falar em outras línguas, desde que tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Glória a Deus. Enfim, era só isso que 1 Coríntios 14 queria nos ensinar. Que precisamos ser organizados, que precisamos ouvir o pastor falar e exercer cada dom para honra e glória do Senhor Jesus e edificação do corpo da igreja. Passamos uma temporada magnífica estudando sobre tudo isso. Aprendemos muito. Aprendemos sobre batismo. Ninguém mais quer ser batizado com fogo, né? Deixa o batismo com fogo para a palha que o vento espalhou. Agora a gente quer trigo, bora ficar lá embaixo mesmo. Vamos deixar o Senhor nos guardar no celeiro. Significa proteção, cuidado dele. Porque o trigo que é guardado, ele vai cuidar. Mas a palha espalhada, essa ele vai queimar. Aprendemos que ser selados com o Espírito Santo da promessa significa, sim, que todos estamos imersos no Espírito Santo e que o batismo com o Espírito Santo acontece no momento em que eu me arrependo e aceito: ei, Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu te aceito como meu Senhor, suficiente Salvador da minha vida, faz do meu coração morada. O Espírito Santo habita em ti. Isso agora é amadurecimento, é aperfeiçoamento, é busca, é procura, é disposição. Estejam dispostos para o Senhor, estejam disponíveis para o serviço, e todos nós vamos experimentar, para a honra e glória dele, a sua boa, perfeita e agradável vontade, no nome poderoso de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Estamos encerrando aqui essa série que eu achei tão instrutiva, tão equilibrada, né? Eu creio que é isso que ensina, é o equilíbrio entre o espírito e a mente, né? Achei muito instrutiva essa série. Voltar a Romanos agora, né, pastor? Eu queria dizer a respeito do que está sendo ensinado nas quintas, o mesmo que eu disse a respeito das terças. Eu disse para o pastor Sócrates que as mensagens de terça estão muito edificantes. E agora eu digo para o pastor Roberto que as de quinta também, né? O culto como um todo, Deus tem nos agraciado nesses últimos dias para a honra e glória do seu nome. Queria fazer menção aqui da família do irmão Leandro, né? O João, o irmão Leandro, não sei quantos conhecem, mas algum tempo atrás ele deu testemunho acerca do filho dele, que chegou quase a morrer, ou segundo os médicos até morreu, mas depois voltou. Depois ele vai dar o testemunho dele, com mais calma, mas foi um grande milagre que aconteceu na vida da família do nosso irmão, tá bom? Vamos orar. Nesse final de semana nós temos várias oportunidades de congregarmos e que Deus dê força, ânimo, desejo a cada um de nós para buscarmos cada vez mais o Senhor.
Querido Deus e amado Pai, agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que é o nosso manual, é a nossa bússola. É, Senhor, o livro que nos guia, é o livro do Espírito. Muito obrigado, Senhor, por esses estudos acerca desse tema tão importante, que prepara a igreja para te servir ainda melhor nesta terra, Pai. Eu sei que o Teu propósito não é tirar o poder da igreja, mas ensinar a igreja a usar o poder que o Senhor já lhes deu. Senhor, e é usando corretamente o poder que o Senhor deu à igreja que nós vamos fazer avançar o Teu reino nesta terra, Pai. Oramos para que venha o Teu reino, para que o Teu nome seja santificado e para que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas, inclusive, Senhor, neste final de semana, o qual nós entregamos a Ti. Senhor, tudo aquilo que estiver planejado, que o Senhor controle e que o Senhor use para a Tua honra e para a Tua glória, pois tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima noite a todos, que Deus vos abençoe.